Aluno e aluna do Estudar para o AB, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional para o exame de ordem. Hoje nós vamos estudar a classificação das Constituições, tema que faz parte da teoria da Constituição. Então nós temos também nesse tema, nesse tópico, a classificação, né? Além da classificação, desculpem, nós temos o conceito de Constituição e o poder constituinte. Essa classificação aqui, pessoal, ela não é uniformizada de maneira absoluta. Eu trouxe aqui as principais classificações que nós podemos ver na doutrina majoritária, porque alguns autores trazem espécies distintas, classificações adicionais a essa que nós vamos ver aqui. Mas se a sua preocupação, se o seu foco é se preparar para o exame de ordem, aqui você vai ter o conteúdo necessário para isso. Então vamos lá. A primeira classificação remete à origem da Constituição. Então, em cada tópico dessas classificações, eu trouxe embaixo as espécies pertencentes às classificações respectivas. Então, nós vamos ter, por exemplo, quanto à origem, a outorgada, a promulgada, a cesarista e a pactuada. O que nós vamos fazer agora nessa aula é justamente aprender a definição de cada uma dessas espécies. Então, analisando o tema completo, você consegue bater o olho na Constituição e identificar as classificações dela. Lógico que você vai precisar ter conhecimento sobre a forma como ela foi elaborada e, em alguns casos, sobre o processo de alteração das normas constitucionais. Daqui a pouco chegaremos nesse ponto. Mas vamos lá. A Constituição outorgada é aquela que decorre de uma vontade unilateral, sem a participação popular. Então é lógico que ela é característica de regimes autoritários. Imaginem vocês, por exemplo, que uma pessoa ascendeu a um poder ou a uma organização, por exemplo, e ela faz a elaboração da Constituição sem questionar o povo antes ou depois, ou ainda sem que seja eleita uma Assembleia Constituinte para elaborar essa Constituição. Então, raramente ela vai observar aquilo que Canottilho define como os elementos essenciais de uma Constituição. Por exemplo, a separação dos poderes, um regime de direitos e garantias de liberdades individuais, a limitação do poder estatal. Então, se a Constituição foi feita sem ouvir o povo, a população, dificilmente ela vai trazer normas que demonstram preocupação com essa população, tá? Pois bem, como exemplo de Constituição outorgada, nós temos a de 1824, do Império, a de 1937, inspirada no modelo fascista, a de 1967, que nos remete ao regime militar no Brasil, e para alguns autores, vejam bem, a emenda constitucional de número 1 de 69. Por quê? Há uma divergência quanto à natureza de constituição dessa emenda, né? A emenda ela produz normas constitucionais. Só que a emenda número 1 de 69, ela trouxe uma nova roupagem à Constituição anterior, que é a de 67. E ela definiu tanta coisa nova que alguns autores consideram como uma Constituição em si. Ela veio endurecendo ainda mais o regime militar, tratando de temas essenciais para a Constituição, e aí logo passou a ser considerada por alguns como uma Constituição em si. Pois bem, sendo ela uma Constituição própria, ela se encaixaria aqui na classificação quanto à origem de Constituição outorgada. Porque se é de 67, durante o regime militar, não quis ouvir o povo, imagine a de 69, quando o regime era mais duro. A promulgada, também definida como popular, democrática ou votada, e por essas definições aqui já dá para ter uma ideia das características da Constituição promulgada, tá bom? Ela vai ser editada com base no trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte. E a Assembleia é justamente, tá bom, aquela entidade, aquele órgão que vai reunir representantes do povo. Então a promulgada vai ser feita com base na vontade do povo, que é o titular do Poder Constituinte, entenderam? Pois bem, vai haver a participação direta e acontece, como eu coloquei aqui, uma representação, tá certo, legítima da deliberação popular. Essa é a Constituição promulgada. Gente, como exemplo, nós temos as Constituições de 1891, a primeira da República, de 1934, inspirada na Constituição de Weimar, que é já essa questão da realidade da democracia social, de 1946 e a atual de 1988. Então, sempre que tivemos constituições ligadas a direitos sociais, tá certo? Aos direitos fundamentais de primeira e segunda dimensão, nós tínhamos aí, logicamente, a associação com a participação popular. Estabelecia-se uma Assembleia Nacional Constituinte,
que representava o povo, e essa Assembleia ia elaborar uma Constituição que viria a ser promulgada. Então, quanto à origem, nós temos a outorgada, a promulgada e a cesarista. Ainda tem mais uma, mas vamos aqui na cesarista. Ela vai ser caracterizada justamente, tá certo? Pela realização não apenas de um plebiscito popular, mas também pode ser o caso de um referendo. Gente, o que é que acontece nesse caso aqui? Também há uma associação a regimes autoritários, tá? Na Constituição cesarista, primeiro a autoridade, que poderia ser um ditador, um imperador, como eu coloquei aqui, vai elaborar a Constituição e depois ela vai ouvir o povo, mas não significa que a decisão do povo vai vincular aí a decisão da autoridade. Mas ela não pode apenas primeiro elaborar a Constituição e depois ouvir o povo. Ela pode fazer justamente o plebiscito, que é anterior. Ela pode ouvir o povo, elaborar a Constituição e nem por isso vai haver correspondência entre a Constituição e a vontade da população. Não vai haver correspondência com a realidade social. É o caso, por exemplo, dos plebiscitos napoleônicos. Então, há uma participação popular, mas ela é quase que simbólica, tá bom? Porque, na verdade, ela vai simplesmente ratificar a vontade do povo. Imaginem, por exemplo, do povo não, desculpem, do detentor do poder. Imaginem, por exemplo, que esse detentor do poder consulta o povo sobre as disposições de uma futura Constituição, que seria cesarista, e o povo exige a limitação do poder estatal, a limitação do poder dessa autoridade. Ele vai discordar, logicamente, vai editar a Constituição, mesmo sem seguir a vontade do povo. Isso é uma Constituição cesarista. Não confundam, não é sempre, tá bom, que, havendo participação popular, a Constituição será promulgada. A participação popular pode existir, mas ser ineficaz. E, por fim, quanto à origem, nós temos a Constituição pactuada. Gente, embora o termo nos remeta a uma coisa boa, né, de pacto, de acordo, lembrem, ao falar ou ao ler sobre Constituição pactuada quanto à origem, desse trecho aqui, ó, que eu destaquei, estipulação unilateral camuflada. Por quê? A pactuada ela vai surgir de um compromisso instável entre forças políticas rivais. Então imaginem aí que a monarquia e a burguesia estejam em conflito, como aconteceu na Inglaterra na época da Magna Carta. Vai haver um acordo, certo? Desculpem, entre os barões da Inglaterra, entre o rei João sem terra, eles fazem um acordo, mas não tem muita eficácia. Por quê? Esse acordo ele é instável, ele não traz segurança alguma em relação ao cumprimento das disposições constitucionais. Então, ó, o equilíbrio entre as forças é precário porque uma delas sempre vai se encontrar mais fortalecida em relação à outra. É simples. Paulo Bonavides leciona que o contrato se converte numa estipulação unilateral camuflada. Então, como uma das forças está em relação de vantagem em relação à outra, desculpem, como uma das forças está em posição de vantagem em relação à outra, na verdade o que vai prevalecer é justamente a vontade dessa força política rival mais fortalecida. Então há aí realmente uma camuflagem de uma estipulação unilateral, que nos remeteria lá para a Constituição outorgada. Mas ela é pactuada porque houve sim um pacto entre essas forças políticas, ainda que o desequilíbrio seja tamanho que, no fundo, na prática, ela é uma estipulação unilateral. Pois bem, a nossa segunda classificação diz respeito à forma da Constituição. Então, já coloquei embaixo, a Constituição pode ser escrita e não escrita. Simples, não é isso? Pois bem, depois nós vamos começar a fazer a associação entre algumas classificações. Mas vamos lá. A escrita, por exemplo, vai remeter à classificação dogmática quanto à elaboração, que é porque a gente chega aí nessa parte. Gente, Constituição escrita é aquela que tem seu resumo, seu conteúdo em um instrumento. Seria uma espécie de Constituição codificada, não é o código, mas é uma Constituição concentrada em escritos. Por quê? A outra classificação, desculpem, a outra espécie de classificação quanto à forma é de Constituição não escrita. Então, parece simples de entender, mas mesmo assim vamos para essa parte da Constituição não escrita para que vocês possam esclarecer isso aí. A não escrita, gente, é aquela que remete a costume, tá bom? É aquela também denominada de Constituição consuetudinária. Por quê? É aquela que não vai reunir em um único texto solene
todas as normas constitucionais. Ela vai estar dispersa em vários diplomas. Então, nós temos aqui, por exemplo, a formação da Constituição por meio de textos que a sociedade considera como fundamentais, baseado em usos, costumes, jurisprudências. Por isso, dessa parte de costumes que vem justamente o termo Constituição Consuetudinária. A escrita, que é o exemplo da Constituição Federal de 88, não, ela vai trazer justamente um único documento que concentra, em tese, normas fundamentais. E eu digo em tese porque na nossa classificação quanto ao conteúdo, veremos que nem toda norma que se encontra dentro da Constituição seria, para alguns, necessariamente constitucionais. Vamos passar aqui a classificação quanto à extensão. A classificação quanto à extensão pode ser sintética ou analítica. Primeiro ponto, constituições sintéticas são aquelas também conhecidas como concisas, sumárias, breves. Então, quando você ouvir falar de constituição sintética, já vai aí para o entendimento, para o pensamento de resumo, de brevidade, de constituição mais resumida, tá? Porque ela vai veicular apenas os princípios fundamentais e norteadores do Estado. Ela não vai trazer muitas matérias, então ela vai ter lá concentrada, tá certo? Aquilo que é considerado como fundamental para estruturar o funcionamento do Estado. Seria semelhante às constituições não escritas. Por quê? Porque as constituições não escritas trazem apenas aqueles valores que a sociedade considera como fundamentais, com base em costumes, como eu falei, jurisprudência, por aí vai. Então, a sintética é isso, pessoal. Ela vai trazer o básico do básico. Resumindo, é isso, tá? Por isso que ela é sumária, ela é sucinta, muito breve. Traz menos conteúdo do que a próxima Constituição, que é a analítica. Gente, a analítica já vai trazer assuntos considerados fundamentais, tá bom? Mas pode trazer também outras regras que poderiam ser disciplinadas por normas infraconstitucionais. Vejam um exemplo da nossa Constituição, que é analítica. A nossa Constituição ela não traz apenas as normas estruturantes do Estado. Artigo 242, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. No que isso vai influenciar na estrutura fundamental do Estado? Então, é uma norma que poderia muito bem ser disciplinada por meio de uma lei federal, ou quiçá de uma lei complementar. Isso é o que faz com que a Constituição seja analítica. Ela tem realmente, a nossa Constituição, a organização dos poderes, os direitos e garantias individuais, formas de limitação do poder público, mas tem aí a menção, tá certo? A órbita federal do Colégio Dom Pedro II, localizado no Rio de Janeiro. Então isso aqui é um tipo de regra que poderia muito bem ser tratada por lei ordinária. Quanto ao conteúdo, como eu já tinha mencionado, nós temos a Constituição formal e material. Eu falei que temos, quanto à forma, a Constituição escrita, né? Quanto à extensão, a Constituição analítica. E aqui, gente, o que define, nesse caso aqui, a norma como constitucional para o aspecto formal é o procedimento que foi observado na sua elaboração. Então, se essa menção aqui ao Colégio ao Colégio Pedro II, localizado no Rio de Janeiro, ficar na órbita federal, se isso aqui fosse incluído por meio de uma emenda à Constituição, de uma emenda constitucional, pelo simples fato de ter observado o procedimento mais rígido da emenda à Constituição, a norma seria considerada constitucional. Então, a nossa Constituição de 88 funciona assim, tá? Para a Constituição formal, é norma constitucional tudo aquilo que está previsto dentro da Constituição e que, se foi acrescentado depois, observou um procedimento específico mais rígido. Aqui, emenda à Constituição. Então, o critério para definir se a norma é constitucional ou não é simplesmente o seu processo de formação. Diferente, claro, da Constituição material. A material vai definir como constitucionais aquelas normas fundamentais e estruturais do Estado. Seria o conjunto de normas que a própria Constituição sintética quanto à extensão trata. A Constituição sintética traz aquilo que ela considera como fundamental. O resto, a lei ordinária ou a lei complementar vai tratar depois, ou seja, leis infraconstitucionais.
Então, para a classificação material, quanto ao conteúdo, a Constituição vai definir suas normas constitucionais com base no tema tratado por essas normas. Então, são aquelas que estruturam o Estado, tá bom? Tratam de sua organização de seus órgãos, além de disciplinar direitos e garantias fundamentais. Gente, imagine, por exemplo, o caso de constituições que permitem a alteração de todas as normas que não digam respeito aos direitos políticos e individuais dos cidadãos, sem formalidades mais rigorosas, como era o caso, tá certo, do artigo 178 da Constituição do Império de 1824. A nossa Constituição, quanto ao conteúdo, ela é formal. A definição do Colégio Pedro II na órbita federal, por exemplo, não é uma norma fundamental e estruturante do Estado, não trata de direito político, de garantias individuais. É um tema que poderia muito bem ser disciplinado por norma infraconstitucional. Quanto ao modo de elaboração, elas podem ser dogmáticas ou históricas. E eu já tinha falado que as constituições dogmáticas serão sempre escritas, tá? As dogmáticas são aquelas que vão apresentar os dogmas estruturais do Estado. Elas vão exprimir tudo aquilo que define o Estado, a realidade social, os costumes, as ideias do momento, e aí vão imprimir na Constituição. Vejam que eu coloquei aqui a Constituição de 88 como exemplo. Então, o que tiver de ideia fundamental, tá certo? Tanto do direito como da política, vai fazer surgir essa concentração, esses valores condensados, tá bom? Vai fazer surgir a Constituição. E ela é elaborada com base nisso, nos dogmas vigentes na época de sua edição. Já a histórica vai ser feita por meio de um longo processo de formação que vai se perdurar no tempo. A histórica estaria atrelada à Constituição não escrita. Por quê? A não escrita, ela vai apresentando, tá certo, as suas definições com base no que o costume, a jurisprudência e os usos, o costume, a jurisprudência, os usos da sociedade vão definindo ao longo do tempo. Então, essa é a Constituição histórica, tanto que aqui fala que elas se aproximam mais das constituições costumeiras ou consuetudinárias, que é o caso da Constituição inglesa. Quanto à alterabilidade, quanto à possibilidade de alteração da Constituição, nós temos aí as rígidas, as flexíveis e as semi-rígidas. Gente, eu vou retornar aqui para essa parte do conteúdo, tá? Nós temos, por exemplo, aqui no conteúdo, essa parte de material e formal, né? Formal, tudo aquilo que observou um procedimento mais rígido está dentro da Constituição. E material, aquilo que trata de um tema específico, direitos fundamentais, né? Normas estruturantes do Estado. Com a emenda constitucional número 45 de 2004, a nossa Constituição passou a disciplinar a possibilidade de ingresso em nosso ordenamento jurídico de uma norma, tá certo, com caráter constitucional, mas que decorre de um tratado de direitos humanos, tratado internacional, que verse sobre, de um tratado internacional que verse sobre direitos humanos. Como assim? Se o Brasil quiser trazer um tratado internacional sobre direitos humanos, ele pode submeter esse tratado a um procedimento idêntico ao da emenda à Constituição, e se isso acontecer, se o tratado for aprovado por meio desse procedimento, ele vai ter força de norma constitucional. Então, primeiro, quando a gente volta à classificação quanto à forma em escrita e não escrita, em tese, o tratado que tem força de norma constitucional não está codificado, não está concentrado em um único escrito, ele está fora, né? Ele vem aí do âmbito internacional. Então, seria uma espécie de norma não escrita, tá certo? Na Constituição. Por quê? Ela não está inserida dentro do texto constitucional. Ela foi incluída, foi considerada como norma constitucional por meio de um procedimento mais rígido, mas não se encontra no mesmo texto. Então, nós temos aí uma espécie de flexibilidade em relação tanto à classificação, né, quanto à configuração escrita, quanto à forma, como também quanto ao conteúdo. Por quê? Ela seria considerada como norma constitucional, não só porque observou o procedimento mais rígido, mas porque trata
de direitos humanos, tá? Então, eu vou voltar a abordar essa possibilidade de ingresso de tratado internacional sobre direitos humanos com força de norma constitucional um pouquinho mais à frente. Pois bem, quanto à alterabilidade, nós temos as constituições rígidas, flexíveis e semi-rígidas. Gente, as constituições rígidas exigem um procedimento mais dificultoso, mais difícil para a alteração das normas constitucionais. É o caso, mais uma vez, da Constituição de 1988. Então, ela vai trazer uma série de normas que nem sempre são aquelas que fundamentam, que estruturam o Estado, né? Porque se ela for analítica, ela vai abordar outros temas. Mas tudo aquilo que for considerado constitucional, nesse caso, por exemplo, por meio do critério formal, tudo aquilo que está dentro da Constituição, só pode ser alterado por um procedimento mais rígido. E no caso da nossa Constituição, nós temos um núcleo aí intangível, que é a parte das cláusulas pétreas. Então, não podemos alterar de forma alguma o conteúdo tendente a reduzir, a limitar a eficácia das cláusulas pétreas. Então, a nossa Constituição de 88 ela é rígida, tá? Esse fato de existir um núcleo intangível não torna ela, sei lá, super rígida, mas ela vai permanecer rígida porque, para alterar a norma constitucional, embora existam limites, eu preciso observar um procedimento mais rigoroso, como, por exemplo, a legitimidade específica e a votação também, que é qualificada. Vejam bem, o artigo 60 da Constituição condiciona a alteração da Constituição mediante PEC, proposta de emenda constitucional, tá? A discussão e votação em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, Senado e Câmara dos Deputados, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver, nos 2 casos, tá bom? 3/5 dos votos de todos os membros. Então, vejam, diferente da lei ordinária e da lei complementar, a votação ela é muito mais dura. Eu preciso da aprovação da PEC, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, em 2 turnos de votação. Então, cada casa vai apreciar 2 vezes a mesma proposta e a aprovação vai depender da votação de 3/5 dos membros de cada casa. Isso aí traz uma rigidez tremenda para a alteração da Constituição. Além, é claro, da legitimidade restrita para a apresentação dessa proposta de emenda à Constituição. Então, além do núcleo intangível, nós temos aí um procedimento mais seguro, mais rígido para a alteração dessa Constituição. Isso faz com que ela seja rígida, tá? Bom, a flexível, por sua vez, é justamente aquela que não vai condicionar a alteração das normas constitucionais a um procedimento mais penoso. Então, em tese, para que se altere uma norma constitucional decorrente de uma Constituição flexível, o procedimento vai ser o mesmo das leis infraconstitucionais. Então, isso traria aí uma fragilidade, uma certa insegurança jurídica até. Porque se você puder alterar a Constituição, né, de maneira mais simples, mais ágil, acaba que ela fica muito maleável e é complicado você disciplinar normas estruturantes em uma Constituição que pode ser alterada quase que o tempo inteiro. A outra classificação é das constituições semi-rígidas. Não confundam, tá certo? Essa semi-rigidez aí com a possibilidade que nós temos de alterar quase tudo na Constituição, mas de termos um núcleo intangível. Não, a nossa Constituição ela é rígida, tá? O que acontece? A semi-rígida é aquela Constituição que tem algumas normas constitucionais com um procedimento mais difícil, mais duro, e outras dentro do mesmo texto com um procedimento mais simples. Não temos isso. Aqui, ou você altera por meio de emenda à Constituição, ou você não altera. Ela é rígida, tá? No caso da semi-rígida, imaginem, por exemplo, vamos voltar aqui, quanto à extensão, uma Constituição analítica. Ela é mais extensa, ela trata tanto de temas fundamentais de bastante relevância, como de temas mais simples. Então, nessa Constituição aí, hipotética analítica, sendo ela semi-rígida, eu poderia alterar a parte que estrutura o Estado, o poder público, que limita o poder, que garante liberdades individuais por meio de um procedimento mais rígido, semelhante ao da proposta de emenda à Constituição,
e a parte mais simples, que inclusive poderia ser disciplinado por lei infraconstitucional, eu posso alterar por um procedimento mais simples. Não é o caso da Constituição Federal de 88. A Constituição atual, ela é rígida, tá bom? Então temos rígida, flexível e semi-rígida. Na rígida, todas demandam um procedimento mais rigoroso. Na flexível, todas permitem uma alteração simples. E na semi-rígida vai depender do conteúdo, tá bom? Vai ter alguns conteúdos com um procedimento de alteração mais rígido e outros com um procedimento mais simples. Quanto à correspondência com a realidade, pessoal, isso daqui é muito interessante, tá? Nós podemos classificar a Constituição de acordo com a correspondência que ela tem com a realidade social. Lembrem aí daquela definição de La Salle na concepção sociológica da Constituição, que ele fala que a Constituição precisa guardar correspondência com a realidade social, com os fatores de poder de uma sociedade. Então aqui a ideia é semelhante. A Constituição normativa vai ser aquela que vai regular com bastante efetividade o processo político do Estado. Então ela vai guardar correspondência com a realidade social. O objetivo de limitar o poder estatal e garantir as liberdades individuais será cumprido. A normativa é aquela que de fato é eficaz, que vem para cumprir um objetivo de limitar o Estado e que consegue fazer isso de maneira eficaz, tá bom? Então vai haver uma regulação do processo político para que haja a limitação do poder do Estado. Já a nominativa até tem esse objetivo de limitar o poder do Estado, mas não consegue corresponder à realidade. Então, assim, ela até tem um bom intuito, ela quer garantir a correspondência da Constituição com a realidade social, quer limitar o poder do Estado, mas não consegue, não regula com sucesso o processo do Estado, desculpem, não regulam com sucesso o processo do Estado, mas tem aí o ideal, tem na mente, eu diria, né, esse objetivo, diferente da semântica que serve unicamente para garantir a manutenção no poder das pessoas que lá estão. Então, os detentores do poder usam a Constituição semântica para que possam permanecer lá. Não tem objetivo nenhum de guardar correspondência entre a Constituição e a realidade social. Ela é utilizada como interesse privado, particular desses detentores do poder. Então, é uma espécie de degrau, né? A gente vai descendo. A normativa está tudo ok, limitação do poder estatal, garantias individuais. Na nominativa, a coisa já não é tão bonita, embora no plano ideal existe objetivo, e na semântica é tudo descarado. Então, os detentores do poder querem simplesmente permanecer lá, querem se beneficiar e não têm intenção alguma de estruturar o poder político e de limitar o poder estatal. Pois bem, pessoal, quanto à função desempenhada, tá certo? A Constituição ela pode ser garantia, dirigente e balanço. A última classificação e a questão prática que eu trouxe, a gente vê no bloco seguinte. Então, até daqui a pouco.